Olá, pessoal, tudo bem? Em todas as palavras que eu trouxe para vocês neste treinamento, eu falei sobre ser testemunha, falei sobre fazer discípulos de todas as nações e falei também sobre a presença do Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero terminar esse último momento com vocês, falando um pouquinho mais de um texto bíblico aqui, e também dando um pouco do testemunho, né, do nosso ministério, do que Deus tem feito nesse tempo, nessa direção, sendo guiados pelo Espírito Santo, sendo testemunhas do Evangelho, fazendo discípulos nas nações, e como aconteceu isso na nossa vida, para quem sabe com a minha história eu possa inspirar você a se dispor nas mãos do Todo-Poderoso. Para isso eu quero ler o Evangelho, melhor, eu quero ler Atos, né? Capítulo 16, com você, o versículo 6. Viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. E durante a noite, Paulo teve uma visão, e nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluído que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Amém. Muito bem, essa visão, né, de Deus, né, de missionária, que nós vemos muito forte no início da igreja aqui em Atos, né? E alguns até dizem que Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Nós percebemos como que o Espírito Santo está estrategicamente guiando a igreja para cumprir o propósito de se espalhar por todo aquele mundo conhecido da época. Então, na verdade, o Espírito Santo ele tá conduzindo os discípulos, os apóstolos, né, está conduzindo a primeira igreja, e agora aqui o apóstolo Paulo, para cumprir todo o chamado, todo o propósito que Deus tinha. E é interessante que o apóstolo Paulo, né, como depois de ter tido o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco, o próprio Jesus disse que ele deveria ir a ser um apóstolo aos gentios, e que Jesus ia mostrar para ele o quanto importava ele sofrer pelo nome. E o apóstolo Paulo está aqui na segunda viagem missionária dele já, que teve início em Antioquia, né? Como nós falamos em um dos nossos estudos em Antioquia, no capítulo 13 de Atos. E aqui Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele tem uma intenção de passar pela região ali da Ásia Menor, pela região da Galácia, né? Por todos aqueles lugares, para continuar ali fazendo a obra. Mas a Bíblia diz aqui que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Jesus, que é exatamente o Espírito Santo, ele está impedindo o apóstolo de ir para aqueles lugares e de pregar a palavra na província da Ásia. Talvez você possa dizer, mas por que o Espírito Santo poderia impedir alguém de pregar? Porque na verdade aqui o Espírito Santo tem outro propósito maior nesse momento para o ministério do apóstolo. Você vai ver que depois o apóstolo vai voltar para Éfeso e Deus vai fazer grandes coisas ali em Éfeso. Mas nesse momento Deus queria levar o apóstolo para a Macedônia, que é a região hoje que nós conhecemos da Europa. E um lugar ainda onde o evangelho não tinha chegado. Porque nessas regiões aqui da Ásia Menor, nessas regiões todas que Paulo já está passando, de alguma forma os dispersos já tinham chegado ali
com o evangelho. Mas agora o apóstolo está sendo desafiado a abrir um novo campo. Um campo que ainda não tinha sido alcançado, que era a Macedônia. Então o Espírito Santo, ele está guiando, dando discernimento para o apóstolo, sabedoria, e mostrando a ele, naquele momento, qual era o melhor caminho, a direção a tomar. Então, nós aprendemos com isso na nossa vida ministerial, que necessitamos estar sensíveis à direção do Espírito Santo. Eu lembro que quando eu estava pastoreando a igreja metodista lá em Laranjeiras do Sul, no Paraná, era um momento assim muito abençoado. Amados, aquela igreja, ela cresceu assim de uma forma sobrenatural. Nós chegamos a alugar um novo templo, né? Nós tínhamos um templo para 120, 150 pessoas, e aquele templo pequeno já estava lotado de gente, e nós então alugamos um templo para 1.000 pessoas. E eu lembro que esse templo que nós alugamos era antes uma loja de carros, né? Uma loja que vendia carros. E eu lembro até hoje que Deus me fez ir visitar essa loja, porque eu sabia que eles estavam construindo um templo, uma loja em outro lugar, um prédio em outro lugar, e eles iriam se mudar dali. E eu fui visitar esse lugar já com um propósito, de ver ali uma igreja. O Espírito Santo já tinha plantado no meu coração. E eu entrei naquela loja, estava olhando os carros, então chegou o vendedor perguntando se eu me interessava por algum carro. E eu disse, não, eu estou olhando, perguntei o preço de alguns carros, mas na verdade eu estava olhando já podia ver o altar, já podia ver ali a igreja. E orando ao Senhor, a liderança da igreja abraçou aquela visão, e nós nos mudamos para aquele lugar, e a igreja continuou crescendo, prosperando, e Deus fazendo grandes milagres naquele lugar. Batizei muitas pessoas naquele lugar, fizemos muitos discípulos, Deus nos honrou de forma sobrenatural, abundante naquele lugar. Mas chegou um dia, e eu fui convidado para ir pregar e conhecer a família de um amigo no Canadá. E chegando lá no Canadá, primeira viagem minha internacional, quando eu cheguei no aeroporto, eu ouvi uma voz, e hoje eu sei que era a voz de Deus, dizendo, você vai pregar e vai visitar muitos países, muitas nações. Mas no início eu pensava que era a minha empolgação pela minha primeira viagem internacional, né? Eu achava que era algo da minha cabeça. E eu voltei com aquilo no meu coração. E aquilo ficou tão forte, que eu voltei de novo, depois de 2 anos, para o Canadá, já para estudar o francês, e preguei em outras igrejas lá, e eles me convidaram para ser missionário. Então essa experiência desatou no meu coração, ou desencadeou no meu coração, essa chama, esse desejo pela missão transcultural. Então eu não saí do Brasil porque eu não estava dando certo lá, ou porque eu não estava fazendo a missão lá. Eu saí porque Deus queimou no meu coração e me mostrou as nações. Mas olha bem que eu então fiz todo o processo e pedimos o visto e saímos daquela igreja onde nós estávamos bem felizes, um povo querido e amoroso. Saímos de lá chorando, o povo chorando, e pedimos então a orientação, a direção do bispo. Ficamos sem nomeação, sem igreja, esperando o visto sair, que estava assim tudo certo, casa alugada lá, escola já para Maria Fernanda, tudo certo para a gente ir para lá, e eu trabalhar lá numa igreja, ajudar um pastor que logo ia se aposentar, e possivelmente eu iria assumir como pastor principal, como pastor titular daquela igreja. E na última hora, o Espírito Santo disse não. Não saiu o visto para minha filha, porque a minha filha, para quem conhece, ou para quem não conhece, na verdade, ela é especial. E
ela na época tinha que fazer fisioterapia, tinha que fazer fono, tinha neurologista, então tinha várias atenções médicas que ela necessitava. Então nós tivemos que fazer todos os exames para poder então conseguir o visto lá de residentes. E com todos esses exames e toda a avaliação dela, o Canadá não aprovou o visto dela. Nos aprovou, a minha esposa, mas o visto da nossa filha não aprovou. E nós então ficamos, depois de 3 meses sem igreja, sem casa, sem nada, morando na casa da sogra, sem também a possibilidade de ir para o Canadá. Ou seja, o Espírito Santo nos impediu de ir para o Canadá. Na época eu não entendi. Falei, Deus, o Senhor mostrou para mim, o Senhor confirmou de tantas formas, tudo estava certo, tudo estava organizado. Por que deu errado? Agora eu estou sem igreja, sem salário, sem nada. Então o Espírito Santo começou a trabalhar. E amados, aquele ano de 2010, eu comecei a pregar em muitos lugares no Brasil. E assim eu visitei mais de 60 igrejas, pregando no meio de semana, fim de semana, sempre viajando por vários lugares, pregando em igrejas metodistas, na sua maioria, mas também preguei em outras denominações que ficavam sabendo, me convidavam, e Deus fez grandes coisas. Eu vi tanta libertação, tanta restauração, tantas pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus ali naquelas campanhas que nós íamos, naquelas conferências de 3, 4 dias pregando a palavra, e Deus se movendo assim poderosamente através do ministério naquele ano, e Deus fazendo milagres. Então, como eu contei para vocês, eu estava sem casa, morando na casa da sogra, e um dia eu saí pelas ruas de Londrina e disse para Deus, o Senhor tem que fazer um milagre, porque eu tinha uma ajuda da região, que era pouco, dava para pagar um aluguel e pagar a escola para Maria. E então Deus me deu, na época, a ideia, a visão de escrever um livro. Eu escrevi aquele livro, Para Pisar Serpentes e Escorpiões, e eu comecei a levar aquele livro por todos os lugares onde eu ia pregar. E ao mesmo tempo eu estava ali buscando uma casa, e saí então em Londrina para buscar uma casa, e disse, Deus, eu preciso de uma casa mobiliada, um apartamento mobiliado, e que alcance o valor para que eu tenha condições de pagar. Era algo assim muito difícil, né? Hoje nós sabemos que existe esse Airbnb, né? Que aluga apartamentos mobiliados, mas na época isso não acontecia, era muito raro. E eu cheguei numa imobiliária, encontrei um irmão da igreja lá, que trabalhava nessa imobiliária, e falei, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de um apartamento assim, e desse preço. Ele disse, pastor, é um milagre mesmo. Ali não deu, ele falou, mas qualquer coisa eu chamo, eu ligo para o senhor. Fui numa outra imobiliária, na segunda imobiliária que eu fui, sentei e falei, olha, eu preciso do milagre. A mulher disse, não, aqui a gente aluga e vende apartamento e casa. Não, mas eu preciso do milagre. O que você precisa? Eu preciso de um apartamento que tenha tudo e que custe exatamente esse valor que eu tenho para pagar. Ela pensou, foi lá para dentro, buscou lá no fichário dela, falou, acho que eu tenho algo para você. Um apartamento onde tinha tudo, todos os utensílios domésticos, todos os móveis, porque a mulher, ela tinha perdido a mãe num acidente. O pai e a mãe estavam num carro e sofreram um acidente, e a mãe morreu, e agora essa mulher, que era filha, queria cuidar do pai nesse tempo, mas ela não queria se desfazer do apartamento dela, nem das coisas dela. E ela queria também, ao mesmo tempo, fazer algum dinheiro e alugar aquele apartamento. Então nós fomos para esse apartamento, que exatamente dava dentro do orçamento, cabia dentro do orçamento nosso. Moramos por 1 ano ali, e morando ali em Londrina, naquele apartamento, que já era um milagre, nós visitamos todas essas igrejas que eu falei, e Deus suprindo financeiramente, sem nunca eu ter falado de dinheiro. Nunca eu compartilhei com ninguém que eu estava precisando. Nunca eu cheguei na igreja e disse assim, eu vou falar aqui das minhas necessidades. Nunca. Sempre
pregando a palavra. Eu cheguei em uma igreja uma vez, e o líder da igreja disse assim para mim: olha, conta as suas necessidades, fala do que você precisa para a missão. Eu disse para ele: não, eu vim aqui para pregar a palavra. Eu não vim aqui para falar das minhas necessidades, porque Deus conhece todas as minhas necessidades. E amados, eu fui em igrejas pequenas, grandes, médias, e todas elas me ofertavam. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja, na verdade eu estava agendado para ir numa igreja pequena, e a pastora me ligou uma semana antes, desmarcando. E eu perguntei: pastora, por que a senhora está desmarcando? A senhora não tem mais interesse no trabalho aí? Não, pastora, é que eu não posso pagar uma oferta para o senhor. Eu não posso colocar o senhor num hotel. E eu disse para ela: olha, minha irmã, eu posso ficar em um lugar qualquer na sua casa, dormir num colchão aí qualquer, e você não precisa me dar oferta nenhuma. Me dá só o privilégio de poder pregar a palavra aí. Ah, se é assim então, pastor, pode vir. Fui lá, preguei, foi uma benção aquele fim de semana. E ela chegou para mim no final do domingo, à noite, do culto. Chegou com um envelope e falou assim: pastor, nós temos uma oferta para o senhor, porque nunca entrou tanta oferta assim num domingo. E a liderança, a administração ficou constrangida, e está aqui essa oferta para o senhor. E Deus foi suprindo. Os livros que eu falei, vendi muitas cópias daquele livro. Deus abençoou grandemente. Naquele ano, eu lancei esse livro na Expo Cristã em São Paulo. E Deus foi provendo financeiramente, assim, de modo sobrenatural. Até que chegou mais ou menos em novembro, o bispo João Carlos falou: olha, eu fui para o Peru, ele tinha ido para o Peru com uma comitiva. E chegou do Peru e disse assim: olha, eu fui lá no Peru e só vinha o seu nome para enviar para lá, porque lá estão precisando de um obreiro. E seu nome vinha forte para que eu enviasse você para lá. Então ele me fez o desafio e me disse: olha, você vai ganhar menos do que um pastor aqui normalmente ganha. Ore, peça a direção de Deus. Eu orei, conversei com a Shirley. A Shirley falou assim: o que Jesus faria nessa ocasião? Então aquilo foi uma confirmação. Jesus certamente obedeceria o chamado de Deus. E nós então entendemos que tínhamos nos disposto a ir à missão transcultural. O Espírito Santo fechou a porta do Canadá, mas o Espírito Santo abriu outra porta, porque o chamado era genuíno, a missão transcultural era genuína. O lugar é que nós pensamos que era naquele lugar, mas o Espírito Santo tinha um lugar melhor, um lugar onde realmente nós iríamos cumprir o propósito dele. Fomos para o Peru, e ali eu fui diretor nacional de discipulado, preguei no Peru todo, ministrando a palavra, dando conferências, fazendo encontros de avivamento, de discipulado, de restauração, capacitação de líderes, de pastores. Foi um tempo maravilhoso. E um dia eu estava lá na Cordilheira dos Andes pregando a palavra. Algo que eu nunca tinha imaginado na minha vida, agora estava acontecendo. Eu pregando para uma etnia dentro de uma nação. Já não estava mais pregando só para os peruanos, estava pregando para peruanos, mas vamos dizer, uma etnia diferente, uma nação diferente dentro da nação peruana. Porque os quechuas são uma etnia. Eles já têm um outro idioma, eles não falam, muitos deles falam espanhol, mas muitos não falam nem o espanhol, falam somente o quechua. Então nós estávamos ali pregando em espanhol e alguém traduzindo para o quechua para eles, e Deus movendo naquele lugar. E eu fui muitas vezes pregar na Cordilheira dos Andes para 500, para 1000 pessoas, e Deus se manifestando poderosamente. Então eu agradeci o Senhor, porque Ele é que tem o controle da nossa vida. E o Espírito Santo falando comigo, dizendo: continua, meu filho. E através então desse mover de Deus, né, muitos discípulos foram feitos ali no Peru. E até que chegou no ano de 2013, eu fui convidado para ser secretário do CIEMAL. Então se aprovou, eu fui eleito lá em Costa Rica, sem saber nada muito bem daquela organização, e Deus confirmando,
E quando eu sentei naquela reunião onde perguntaram qual é o seu plano, olha, o meu plano é fazer discípulos. O meu plano é mobilizar para a missão, é ajudar a plantação de igrejas, envio de missionários, revitalização de igrejas. O meu plano é visitar todos os países pregando a palavra. E sabe, amado, alguém disse assim para mim, isso não vai acontecer. É muito difícil, ninguém vai te convidar. Você vai ficar esquecido lá no Peru. E eu falei assim, tudo bem. Eu não trabalho pensando que alguém, ou que isso, ou que aquilo. Eu trabalho para Deus. Eu tenho um ministério, eu não estou aqui por causa de um cargo, de um emprego. E se Deus quiser me levar para todos esses países para pregar a palavra, Ele vai levar. Se Ele não quiser, amém, será o melhor para mim e para a obra. Mas eu estou na disposição do Espírito Santo. E nós começamos a trabalhar no CEMAL, mobilizar pessoas, pregar em muitos lugares. E Deus foi abrindo as portas. Ali no Peru, onde eu estava, comecei a visitar os países ali vizinhos. E amados, depois Deus nos trouxe aqui para o Panamá, por ser uma região mais centralizada, o país mais centralizado das Américas. E continuou esse mover do Espírito. E Deus abrindo portas para pregar em muitos países. Ultimamente, Deus começou a abrir portas para pregar na Ásia, em regiões da Índia, pregando e fazendo discípulos até em países que eu nem imaginava que existia, como Butão, lá na fronteira com a Índia, com a China e com Bangladesh. Pregar a palavra nesses lugares. Pregar nesses lugares, ajudar irmãos já daquele lugar a continuarem a missão de Deus. 37 países visitando, pregando, fazendo a obra do Senhor. Amados, o que eu quero contar com esse testemunho é que aquela visão que Deus me deu lá atrás está se cumprindo hoje. E hoje, através do CEMAL, nós temos mobilizado missionários, conectados. Nós trabalhamos com três princípios fundamentais, que é a mobilização, treinamento e a conexão. Agora, recentemente, nós ajudamos a conectar um missionário para a República Dominicana, também um missionário para a Inglaterra, outro que nós estamos trabalhando que irá para a Irlanda, outro obreiro peruano, uma família peruana de médicos que estarão indo para a Jordânia, outros jovens aí mesmo do Brasil que estarão indo para Gana, outro casal de jovens que através dessa mobilização estão indo para a Índia, e outros mais que Deus está abrindo as portas. Quem sabe você pode se envolver também nesse projeto. Mas o que eu tenho aprendido aqui com a palavra, e especificamente com Atos dos Apóstolos, é de estar sensível à voz do Espírito Santo. É deixar que o Espírito Santo nos guie, nos leve. E desde quando eu comecei o meu ministério, amados, eu comecei numa cidade pequena, sozinho lá, entrei na igreja metodista, através do convite de um amigo, e era uma igreja extremamente tradicional. E um dia eu cheguei na reunião de oração das senhoras, e as senhoras olharam para mim e falaram, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vim orar. O pastor falou que tinha que orar. Em pouco tempo eu comecei a fazer ali o trabalho, a missão, me tornei líder de jovens, trabalhava no ministério de louvor. Depois, quando eu fui para Curitiba para trabalhar, me envolvi com a igreja, estava pregando já na igreja, começando grupos, ainda nem falava-se muito desse sistema de células, nós fazíamos grupos familiares, eu era líder de um grupo familiar. Então eu não fiquei esperando ser pastor, eu não fiquei esperando ser enviado para poder fazer a missão. Desde que eu iniciei lá, eu era o primeiro a chegar na classe da escola dominical, aprender ali, ouvir sobre a palavra. E Deus foi honrando. Com 5 anos de membro, eu já estava no seminário, tinha sido recomendado para ser pastor. Estando lá na faculdade, algo muito interessante, quando eu cheguei na faculdade de teologia, né, em um mês eu já tinha uma igreja para trabalhar. E eu não entendia por que eu tinha uma igreja tão rápido, mais rápido que os outros. E depois eu passei a entender.
A igreja onde eu fui trabalhar era muito longe, ninguém queria ir lá, era muito longe. Tinha que pegar 3 transportes, um ônibus, um metrô e mais um ônibus. Mas eu fui, cheguei lá, era um concílio da igreja, a igreja lá em Vila Penteado. Lembro até hoje, um abraço, queridos irmãos lá de Vila Penteado, de Parada de Taipas, que era um ponto missionário, né, que se tornou uma igreja também, ali de Vila Penteado. E eu lembro até hoje que eu cheguei naquele concílio, era o pastor Luiz. Se tem alguém aí dessas igrejas, um grande abraço. Aquele lugar foi um lugar muito abençoado para nós. Eu lembro que eu cheguei no concílio e o pastor Luiz, na verdade era o pastor Davi, que era o pastor de Vila Penteado, e o pastor Luiz cuidava de Parada de Taipas. E o pastor Davi já me apresentou como seminarista, que ia trabalhar lá, no primeiro momento que eu cheguei. E alguém me perguntou assim, se eu era avivado, né, naquele concílio. E eu falei, eu acho que eu sou avivado. Eu tenho o Espírito Santo e é vivo. Então não tem como ser crente e ser morto. E comecei ali o trabalho, a gente evangelizava nas favelas ali ao redor da igreja, pregava um domingo na igreja, pregava na Vila Penteado também, enfim, estava envolvido ali com toda a missão. Aprendi muito com o pastor Davi, com o pastor Luiz, e viajava, né, aquela distância da faculdade até chegar lá, e foi assim, maravilhoso, tempo maravilhoso de Deus. Depois fomos para São Caetano no segundo ano, depois no último ano fomos para Santos, que era distante também, mas sempre ali fazendo a obra de Deus, e Deus honrando, e Deus fazendo grandes coisas e nos dando discípulos. E não foi diferente quando nós chegamos na região. Então nós não ficamos esperando que houvesse uma oportunidade. Houveram muitos obstáculos que tentaram nos impedir. Mas Deus é fiel. Né? Nesse caminho todo, estando ali na minha segunda igreja no Paraná, tinha acabado de construir uma igreja lá em Baiti, e a Shirley estava grávida, né? Nós já tínhamos a Maria Fernanda especial, naquela época tinha muitas crises convulsivas, para você ter uma ideia, ela tinha 5 crises convulsivas por dia, e já tomava 12 remédios diários para tentar parar, e não conseguia parar, não conseguíamos deter aquelas crises convulsivas. E ao mesmo tempo Shirley ficou grávida do Israel, o Israel nasceu, nós terminamos aquela construção, o bispo nos mudou de igreja na mesma época, porque houve um conflito lá da liderança, nos mandou lá para Laranjeira do Sul, nós tivemos que deixar o nosso Israel internado no hospital em Londrina, renunciar, deixar lá que a minha sogra cuidasse. Quando estava saindo de Londrina, veio aquela palavra assim, como quando Abraão teve que entregar Isaac, e a mesma palavra no coração da Shirley. Pessoas da igreja lá em Baiti nos ofereceram para montar outra igreja, para fazer outro templo, e que nós iríamos ser pastores deles. E nós dizemos, não, nós temos que obedecer à voz de Deus. E fomos para Laranjeiras, derrotados no sentido de sofrendo por causa do filho ali internado. E depois de 4 meses internado, nós voltamos para Londrina para enterrar o menino. E Deus renovou, Deus nos deu força. E ao mesmo tempo, Deus já fazendo milagres lá em Laranjeiras, aquela igreja crescendo, chegando gente nova. E nós tratando dos problemas da Maria Fernanda, até que encontramos um remédio que estancou as crises convulsivas, e orando por ela. E depois de um tempo orando e dando os remédios, o médico tinha falado que ela nunca ia poder ficar sem remédio. Depois de um tempo, o médico teve que dar alta para ela dos remédios. Foi um milagre de Deus. Então, nunca foi fácil. Fomos para o Peru, chegamos lá no Peru, tantas dificuldades também. Mas Deus nos honrando, e Deus cumprindo aquela visão, mas também a nossa disposição de servi-lo com alegria. E até hoje nós temos visto
Deus operar, Deus mover, Deus fazer grandes coisas. Deus tem chamado você. Não tenha medo dos obstáculos. Não tenha medo das situações. Quando nós fomos para o Peru também, havia um agravante, porque a Maria Fernanda, ela não falava português, ela balbuciava coisas, ela não sabia falar. E nós iríamos para um país que tinha outro idioma, já que não era o português. Então havia muitos obstáculos. Muita gente, eu creio, que pensou que nós estávamos loucos. Nós fomos para lá. Difícil encontrar escola. Mas resultado de tudo isso hoje, nós temos uma menina especial que fala 2 idiomas, que se comunica perfeitamente em português e também em espanhol, e que é uma bênção de Deus, é usada poderosamente por Deus para ganhar almas, para fazer discípulos, para mobilizar pessoas, para impactar pessoas. Shirley também, minha esposa, sendo usada tremendamente pelo Senhor. Hoje, aqui no Panamá, ela tem sido usada tremendamente para ministrar mulheres de vários países do mundo, online, nesse tempo da pandemia. Porque Deus é fiel. Deus quer nos usar. E quando Deus tem um propósito, se você obedece, se você não fica murmurando, reclamando, olhando só para as circunstâncias, Deus vai te usar. Aquela palavra que Deus falou para mim lá, quando eu cheguei em Montreal, no avião, Deus cumprindo hoje. Deus é poderoso e Deus tem um plano. E Ele quer alcançar as nações. Mas Ele precisa de pessoas que tenham disposição em se colocar nas mãos dEle, para que Ele possa usar. Que Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir nessas ministrações, nesse tempo. Quero agradecer de todo o coração o convite da Cândida, dos líderes aí, dos jovens todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que Deus possa despertar um grande avivamento missionário. E que o fogo do Espírito Santo possa queimar no teu coração. E que você seja tremendamente usado pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Grande abraço a todos vocês.